Olá, meu nome é Ricardo Almeida Abdala e nós vamos falar sobre o tema delimitação do problema de pesquisa. O objetivo desse trabalho é auxiliar o participante na definição clara do que ele vem a demonstrar, quais são os motivos, limitações e o objeto de trabalho a ser desenvolvido durante o seu TCC. O primeiro passo no processo de delimitação do tema ou do problema de pesquisa é nós escolhermos qual tema você quer investigar, o que é do seu interesse. O segundo ponto é entender quais são as fontes de pesquisa, ou seja, existem fontes de pesquisa que são possíveis, que você tem acesso. Se você delimita um tema onde você vai ter dificuldade, automaticamente pode ser que você não consiga aprofundar no tema, não porque você não tenha conhecimento, mas é porque não tem fontes disponíveis. Um outro ponto importante é a compreensão do manuseio dessas fontes. Muitas vezes você tem uma fonte de dados, né, você tem uma fonte de pesquisa, mas o manuseio ou o acesso ao manuseio desses dados e informações é difícil, o que vai também atrapalhar o seu processo de pesquisa e desenvolvimento do seu tema ou problema de pesquisa. Um terceiro passo é compreender se o processo que você está escolhendo enquanto delimitação de tema e problema, se você tem uma metodologia de pesquisa adequada para suportar esse tema ou o problema de pesquisa. Por quê? Você pode ter, no primeiro momento, um problema de pesquisa interessante, né, um tema interessante, mas pode não ter fontes, isso vai dificultar o seu processo. No segundo momento, você pode ter um tema interessante, pode ter as fontes, mas pode não saber manusear essas fontes, ou banco de dados, etc. Isso vai também atrapalhar o seu processo de desenvolvimento do trabalho. E o terceiro momento é se você tem metodologia para juntar essas coisas, ou seja, eu tenho um problema, tenho as fontes e sei manusear essas fontes de pesquisa. Então, isso é muito importante, né, como primeiro passo na escolha e delimitação do seu tema. Então, pense, dentro da sua escolha, você tem que identificar problemas que sejam passíveis de estudo e que tenham fontes disponíveis para a sua pesquisa. O processo de delimitação do tema e do problema passa por uma análise também de viabilidade da execução do trabalho. Para que você possa analisar a viabilidade da execução do trabalho, é importante que você pense sobre, vou desenvolver o meu trabalho sobre um problema original, ele é relevante. E no segundo momento, entender o seguinte, o quanto isso é interessante para mim, o quanto isso é interessante para a empresa, o quanto isso é interessante para a sociedade. Eu tenho que compreender de que maneira que esse meu trabalho contribui para alguma dessas partes envolvidas, para que isso gere interesse, né, para essas partes envolvidas. O segundo momento é pensar o seguinte, o meu objeto, né, o meu objeto de estudo, ou a delimitação do meu tema, é passível de ser pesquisado mediante os recursos financeiros que eu tenho. Por exemplo, eu vou delimitar um tema de pesquisa no Canadá, mas eu não tenho recursos para ir para o Canadá. Isso vai limitar a minha abrangência em termos de pesquisa. Então, vou delimitar o tema em nível de Minas Gerais. Ok, eu tenho recursos para coletar dados, para trabalhar esses dados em Minas Gerais? Não, eu tenho, na verdade, que delimitar numa abrangência menor, né? Eu vou trabalhar aqui no nível de Belo Horizonte, porque os recursos que eu tenho, tanto de tempo como de dinheiro, né, como financeiros, eles são suficientes para trabalhar esse tema no nível de Minas Gerais. O terceiro momento é você entender quanto tempo você tem para desenvolver o trabalho. Então pense o seguinte, você tem um TCC, esse TCC tem um prazo para ser desenvolvido, né? Ou seja, ele tem alguns meses, algum tempo para ser desenvolvido, você tem que imaginar. Esse tema ou esse problema de pesquisa que eu estou definindo, ele é possível de ser desenvolvido desse tempo que eu tenho para trabalhar? Pode ser que você tenha um tema extremamente interessante, né? Você consiga delimitar um problema de pesquisa interessante, você tem os recursos para fazer, mas isso vai demorar 2 anos. Isso inviabiliza, né? Torna inviável o seu processo ou o seu objeto de pesquisa. Agora nós vamos falar exatamente, né? Já analisamos a questão da abrangência, analisamos a questão da viabilidade e no terceiro momento vamos definir claramente como delimitar o problema de pesquisa. Então, só a título de exemplo, nós temos vários assuntos, né? Você pode pegar lá um assunto mais amplo, você pode pegar pessoas, finanças, negócios, marketing, né? Você pode pegar vários assuntos aí que seja do seu interesse.
Posso pegar sustentabilidade, né, como sendo um exemplo maior, um tema maior de estudo. Mas é muito importante que, no segundo momento, a gente consiga delimitar melhor isso. Quanto maior a abrangência, quanto mais geral for o tema do seu estudo, menos condição você vai ter de aprofundar no tema e no problema de pesquisa. Então, no primeiro momento, eu vou pensar, qual o assunto do meu interesse? Ok. Segundo momento, é viável? Terceiro momento, esse assunto realmente instiga, né? Ele me desafia, ele me torna um prático, né? Uma pessoa que vai conduzir o tema de maneira interessante? Ok. Então, o segundo momento eu tenho que começar a delimitar. Quando eu falo sustentabilidade, ainda é um assunto muito amplo. Eu tenho que começar agora a delimitar meu tema. Eu posso pegar a sustentabilidade, por exemplo, a sustentabilidade empresarial, né? Ou seja, então eu vou começar a delimitar o meu tema. Opa, não é qualquer sustentabilidade. Eu vou trabalhar a sustentabilidade na perspectiva empresarial e vou melhorar. Ainda posso trabalhar a sustentabilidade, né, no nível empresarial, do ponto de vista de abordagem empresarial, e vou trabalhar especificamente a questão da governança dentro da sustentabilidade. Isso ajuda a delimitar o seu tema, né, e ainda eu tenho que aprofundar um pouco mais. Então, defini lá sustentabilidade, de modo geral, delimitei o tema sustentabilidade, né, no nível empresarial. Estou trabalhando o processo de governança dentro do meu tema de estudo. E aí eu vou para definir exatamente qual é o meu problema de pesquisa. Então, esse problema de pesquisa, ele normalmente é elaborado a partir de uma pergunta, ou seja, essa pergunta ela deve ser respondida ao final do seu trabalho de conclusão de curso, né, o seu TCC. Vamos elaborar uma pergunta, então, para a gente ilustrar isso que a gente acabou de falar. Posso colocar uma pergunta assim, quais são os impactos, né, econômicos para as empresas de Belo Horizonte que adotaram uma prática de sustentabilidade e governança nos últimos 10 anos? E aí eu estou delimitando qual é o meu objeto de estudo, eu estou definindo qual é o meu problema de pesquisa. Então, eu estou pegando, primeiro, sustentabilidade, no segundo momento, eu estou definindo, né, como assunto. Depois eu pego o tema sustentabilidade empresarial, governança. No terceiro momento eu pego o problema, especifico, né, o problema ou objeto de estudo, trazendo quais são os impactos econômicos para as empresas de Belo Horizonte que adotaram práticas de governança nos últimos 10 anos. E eu consegui aí delimitar por meio de uma pergunta qual é o meu objeto de estudo, ou seja, eu não perco o foco. Poderia estudar a questão social, poderia estudar a questão ambiental, né? Mas esses são outros temas que não fazem parte do meu objeto de estudo, do meu problema de pesquisa. Retomando, então no primeiro momento eu penso no assunto, no segundo momento eu vou ver a viabilidade, né, do trabalho sobre esse assunto, sobre esse problema de pesquisa. No terceiro momento eu vou trabalhar o assunto, a delimitação do tema e no terceiro momento eu faço a definição do meu objeto de estudo, do meu problema de pesquisa. Só a título de exemplo, é importante que o seu problema de pesquisa seja uma pergunta e que ao final do seu trabalho você tenha condições de responder a essa pergunta. Então, uma pergunta, quais seriam as alternativas para melhorar o atendimento do varejo de alimentação dos frequentadores de shopping no shopping center de Goiânia? Né? Poderia ser um objeto ou um problema de pesquisa. Então, ao final do seu trabalho, você deverá responder a essa pergunta, ou seja, quais são as alternativas de atendimento voltadas para esse público. Mas eu consegui chegar à conclusão do varejo de roupas, então você não respondeu a pergunta. Então, ou você elaborou mal o seu problema de pesquisa, ou você coletou e trabalhou mal as informações que você foi a campo procurar, ou você foi discutir. Então, um outro exemplo, eu posso pegar um estudo aí na área de finanças, né? Qual o motivo das ações da Petrobras terem caído nos últimos 5 anos, né, no Brasil? Vou estudar isso. Então, ao final do trabalho de pesquisa, você deverá responder a essa pergunta, ou seja, quando você terminar o seu TCC, você deverá ter uma resposta para essa pergunta. Um outro exemplo, posso colocar lá, quais são as determinantes, né, da formulação da estratégia emergente na indústria de cachaça artesanal em Minas? Então, essa é uma pergunta, e a partir dessa pergunta, eu devo chegar ao final do meu trabalho e responder, as determinantes da formulação da estratégia em Minas Gerais para o setor de cachaça artesanal
são esses aqui. E aí eu concluo o meu trabalho partindo do tema, do assunto, né, do tema, e no terceiro momento do meu problema de pesquisa. Finalizando, nós vamos trabalhar agora, né, o que não é problema de pesquisa, né? Em projetos a gente sempre coloca o que é escopo e o que não é escopo. Então essa opção é muito importante, porque ao começar, né, a elaborar a ideia do projeto do TCC, há uma tendência do participante querer expandir o seu objeto de estudo. Isso é um problema, porque depois ele não consegue tratar isso, não consegue dar a resposta às perguntas que foram elaboradas. Então, só a título de exemplo, o que não é problema de pesquisa? Quando você formula uma pergunta, como se pode conseguir melhorar a integração? Quer dizer, fica uma pergunta completamente aberta, né? Você está, integração de quê? Aonde? Né? Como? Você não definiu nada. Então, pensa muito nisso. Quando você vai elaborar seu problema de pesquisa, na medida que você delimita o tema e delimita o problema de pesquisa, você torna o seu trabalho mais objetivo. Qual é o melhor caminho para conseguir uma igualdade de oportunidades educacionais? Quer dizer, uma coisa completamente aberta, né? Aí eu não consigo delimitar, eu vou fazer isso no Brasil, vou fazer isso em Minas. Qual tipo de igualdade que eu estou avaliando? É a igualdade racial? É a igualdade social? É a igualdade econômica? Quer dizer, eu deixei o tema muito aberto e automaticamente quando eu faço essa pergunta muito aberta, eu não consigo depois respondê-la. O outro exemplo de um problema que não é problema de pesquisa, qual é o meio mais eficiente para construir uma rede de rodovias, parei por aí. Aí eu tenho que pensar, mas peraí, rodovia, qual tipo de rodovia? Né? Essa rodovia vai ser uma rodovia estadual, interestadual? É uma rodovia municipal? Em qual estado que é isso? É uma rodovia de trânsito rápido? É uma rodovia de trânsito lento? Então eu tenho que definir claramente, né, qual é o meu problema de pesquisa, porque eu consigo formular melhor a pergunta e ao final do meu trabalho eu consigo responder a essa pergunta. Muito importante para vocês pensarem que ao definir o seu problema de pesquisa, você está fazendo uma escolha, ou seja, você faz uma escolha daquilo que você não vai estudar. Então, muito cuidado no processo de desenvolvimento do seu trabalho de TCC, porque quando você delimita o seu tema, a gente não pode cair na tentação de querer também estudar outras coisas. Então, esse momento da delimitação ele é fundamental para que você tenha um processo produtivo, né, do desenvolvimento do seu trabalho de conclusão de curso. Senhores, essas então são as orientações para que vocês possam ter uma boa delimitação de tema e definição clara do seu problema de pesquisa. Muito obrigado e bom trabalho!